Um dos profissionais mais importantes para o trabalho do ator é o diretor. Seja no teatro, na TV ou no cinema, é ele quem define a linguagem da obra e que mensagem vai ser passada ao público. É também a direção que ajuda o ator a encontrar o melhor caminho para se contar uma história e também a encontrar a melhor conexão com a personagem. Ao contrário do que muitos pensam, o diretor não deve ser aquele que berra com todos ou alguém a ser temido. O diretor deve, de preferência, ser o porto seguro do ator, alguém em que o ator possa confiar para que a sua performance seja a melhor possível. E para falar mais sobre o assunto, nada melhor do que um profissional gabaritado, o ator e diretor Jacques Lagoa. Nome bastante conhecido no meio artístico, Jacques atuou em novelas na TV Tupi e dirigiu diversas peças de teatro. Mas ficou conhecido principalmente pela direção de novelas, desde a preparação do elenco de Chica da Silva e Mandacaru na extinta TV Manchete, até a direção de novelas do SBT, como Revelação, Esmeralda e Pequena Travessa, e da Rede Record, como Louca Paixão e Tiro e Queda. Nesta entrevista, Jacques fala sobre o trabalho do diretor e dá uma verdadeira aula para os amantes desta arte. Confira! Meu tutor foi o Guarnieri. Eu peguei uma fase brilhante do teatro brasileiro. Eu comecei a fazer teatro em 66, no Teatro de Arena. E eu, sem querer, fui fazer teatro. Na verdade, eu era diretor, eu era secretário-geral do departamento da escola, da USP, e eu queria ser presidente do Grêmio. E aí, então, eu conversei com o pessoal do teatro, e falei, olha, vocês precisam arrumar um teatro melhor, é muito ruim o teatro daqui, quem é o melhor diretor? Eles falaram assim, então vai buscar o Boal para nós. Eu não tinha a menor ideia quem era o Boal, que na época foi um grande diretor. E aí eu fui buscar o Boal falou assim, olha, eu acabei de ganhar o prêmio Molière, cara, não é comigo isso, você leva um outro daqui. Falei, tá bom, quem? Ele falou assim, leva o Milton Gonçalves. Falei, tá bom, eu vou falar com a turma. Fui para a turma, falei, tem um tal aí de Milton Gonçalves, serve? Traz um cara já e não sei o quê. Aí o Milton dirigiu a peça, eu tinha uma pequena participação, Boal assistiu e me convidou para fazer uma peça com ele, um papelzinho pequeno, evidentemente. Mas aí, eu tinha ao meu lado, trabalhando, até me arrepia hoje ainda, Guarnieri, Juca, João José Pompeu, Fauzi Arap, era um time e hoje você não reúne mais. E aí, eu fiquei fora de uma peça infantil, dirigida pelo Silnei Siqueira, e o Guarnieri falou, olha, Jaque, escreve aí uns palhacinhos, coloca no meio e tal, nos intervalos. Eu escrevi e eu mesmo dirigi. E deu certo. Aí fundamos o Núcleo 2 Arena, e aí sim, quem vamos convidar? Convida o Milton, convida o Silnei. O Guarnieri falou assim, não, Jaque, tenta você, eu te ajudo. E, momento brilhante da minha vida, e aí eu dirigi uma peça adaptada pelo Juca de Oliveira, que era o Soldado Fanfarrão. Como nós estávamos na ditadura, não podia ser o Soldado Fanfarrão, então mudou para Da Tragédia de Ser Bonito. E fizemos grandes excursões, o perfil era outro no Teatro de Arena naquela época, não era para sairmos ganhando dinheiro, era para falarmos de uma realidade, como eu entendo o teatro até hoje. Ao contrário, a minha experiência, porque efetivamente trabalhar diretamente como diretor foi depois de um tempo como ator. Eu acho que eu entendo muito bem a psicologia do intérprete. Eu o trato com muita delicadeza. Eu sou um diretor que escuto o ator. Eu aceito sugestões. Eu fiz a Escola de Arte Dramática do Alfredo Mesquita e era também um time fantástico, Neila Torraca, eu, Edin Luiz, enfim, eu convivi com um pessoal muito interessante e era uma época bem mais fácil para você, desde que você tivesse algum talento. Aí eu ganhei uma bolsa de estudos, fui embora para a França, fiquei lá 2 anos e voltei, comecei a trabalhar como intérprete na Tupi, fiquei 10 anos na Tupi. Aí fiz muita coisa como ator e tive muita sorte, porque eu trabalhei com grandes diretores, com Gianni Ratto, José Renato Pécora,
com Flávio Rangel, Antunes Filho. E aí eu, trabalhando com esses diretores sérios, eu absorvi o método, que para mim o método ainda é o Konstantin Stanislavski, em cima de um processo que aprendi com Antunes Filho, da busca da gênese, buscando o essencial para você entender o que é a arte de representar, como é que você constrói a sua personagem. E aí eu comecei a dirigir espetáculos. Dirigi para o FUV, dirigi para Angelina Muniz, dirigi para Glória Menezes, dirigi textos do Walter Carrasco, enfim. E sempre com muita delicadeza, com muito carinho. Eu entendo que o intérprete, ele é um cristal húngaro, que é o mais fino que existe. E você, então, tem que tratar o intérprete com muito carinho. Eu não sou de gritar. Aí, outra sorte minha, o Walter Avancini precisava, o velho Walter Avancini, precisava de um diretor que dirigisse ator. Ele assistiu um espetáculo que eu dirigi para o Everton de Castro. E aí me convidou e perguntou, você corta? Aí eu menti, falei, e fui para lá e aí eu preparei todo o elenco de Chica da Silva, esse elenco que hoje está na Rede Globo. E é uma pena, mas eu acho que eles nunca fizeram um trabalho como Chica da Silva, nunca mais. Eu adoro eles todos, são amigos meus. E aí eu comecei a dirigir também na televisão. Aí eu saí da direção da Rede Manchete, do Avancini, fui para o SBT, dirigi os teleteatros com um time ótimo também do Silvio Santos, dirigi 2 novelas depois para a Record e fiquei 9 anos no SBT, dirigindo novelas. E sempre com muita felicidade, porque a alegria e a paixão tem que estar presente no trabalho do diretor para motivar o intérprete. Nunca fiz cinema, nunca dirigi cinema, mas estou escorado pelo Flávio Guedes, que é um cara que está indo muito bem, e eu vou dirigir basicamente os intérpretes. Como eu fiz coisas que eu curti muito, especialmente o último trabalho no SBT, que era a Revelação, que era uma novela da Iris Abravanel, em que eu dirigia o núcleo pobre, o núcleo de bandidos. E eu fazia isso tudo com uma câmera só, eu tinha 2 ótimos câmeras, então nós fazíamos a câmera no ombro, nós fazíamos um plano sequencial, e eu estou com isso na cabeça, já conversei com o Flávio, e nós nos damos muito bem, vamos trabalhar juntos. Salvo raras exceções, eu entendo que o cinema nacional parece que está se fazendo televisão. E televisão nos moldes das novelas da Rede Globo. E as novelas da Rede Globo são muito bem feitas, eles estão magnificamente aparelhados. Eu digo com raras exceções. E o que eu penso é que nós temos que caminhar um pouco na contramão, não por ir na contramão, porque eu entendo que a arte, ela não tem um fim nela mesma. A arte é um instrumento para nós alterarmos uma situação, para nós aprovarmos um status quo ou para a gente discutir esse status quo. Então, eu entendo que o cinema terá, sim, tem que ter uma linguagem diferente. Pois bem, a preparação do intérprete para o cinema, ou para o teatro, ou para a televisão, no meu modo de ver, é a mesma. Como você constrói a sua personagem. É o mesmo processo. O que eu entendo é que se você está num palco e você vai gritar, eu te odeio, evidentemente num teatro de 2.000 lugares, você tem uma impostação. No cinema você está em close, a coisa é diferente. E talvez no cinema a coisa seja mais difícil, porque a intensidade do eu te odeio, isto é um exemplo, não vai no aspas, no berro do teatro. Vai numa intensidade tão forte quanto, só que num tom diferente. Então eu acho que a direção no cinema dos intérpretes é diferente do teatro, mas o processo inicial de construção da personagem é exatamente o mesmo. Só que nós temos que nos armazenarmos, talvez no cinema, com uma força interior maior, porque nós não diremos no berro, que também há necessidade de virmos com uma verdade, mas
eu entendo que no cinema, eu não gosto dessa palavra, o tom é outro. Quando nós fizemos Chica da Silva, que foi a única novela que eu tive tempo de preparar, porque o Walter Avancini era um diretor fantástico e fazia questão da verdade. E o intérprete, muitas vezes, não entende isso. Eles têm os truques, esses intérpretes de primeira linha da Globo, eles fazem de verdade, mas eles gravam 30, 35 cenas por dia. Então, o diretor, eu suponho, ele vai escolher 2 ou 3 ou 4 cenas no máximo para gastar um tempo maior. Depois ele tem que ir no arroz com feijão mesmo. Você vê que uma novela estreia muito bem e depois cruza a câmera. Não se tem o tempo na televisão de uma preparação maior. Eu entendo que na televisão eles não percebem bem o que é um ensaio de mesa. Você entende? Se uma peça começa dizendo eu te amo, eu também te amo, eles já vêm com uma carinha que eles sabem muito bem fazer. Eu te amo, eu também te amo. Quando o texto, evidentemente, não começa na página 1, ele começa na -1, -2, -3, -4, com uma história pregressa dessas personagens. Então, com certeza, a construção da personagem é diferente no teatro e no cinema. Talvez tenha que ser um pouco mais cuidadosa. E assim deveria ser na televisão. Eu procuro fazer isso. Eu sou um diretor rápido, mas eu ensaio muito. Eu ensaio uma média de 6 vezes cada cena. Isso é pouco, mas na televisão é muito, porque se você vai fazer 40 cenas, dão 240. E eu detalho para o intérprete para que câmera ele vai estar trabalhando. Então eu digo, olha, porque nem sempre o mais importante é quando eu digo seu pai morreu. É mais importante talvez ele receber a notícia, ele estar em quadro nesse determinado momento. Eu gravei recentemente como intérprete o Força Tarefa, com aquele diretor magnífico que era o Alvarenga Júnior. Eles tinham 5 câmeras em cima de mim. Não porque era eu, mas em qualquer um eles têm. Então, a cena era o Murilo Benício e eu. De repente, o que o Murilo falava não era o mais importante de estar no ar, mas eles tinham 5 câmeras. No SBT, nós não temos isso. Não tínhamos isso. Então, eu tinha que detalhar, e eu sou um diretor que gosta muito de cortar, que foi o que eu aprendi com Walter Avancini. Então, quando eu estou ensaiando a cena, o ator sabe exatamente quando ele está no ar e quando ele não está no ar. Mas ele tem que estar vivo o tempo inteiro, porque de repente tem uma coisa muito boa que eu resolvo colocar no ar. Então, eu acho que o segredo é ensaiar, né? Que é a definição no francês, répéter, la répétition, que é repetir, repetir, repetir. Quanto mais você repete, melhor você se aproxima da sua personagem. Eu acho que na novela, nós sempre trabalhamos com atores muito interessados e atores competentes e interessados pela profissão. Então, eu nunca tive problemas do ator chegar sem texto, sem saber o seu texto, sem ter decorado. Peguei alguns, bem conhecidos, por sinal. Mas, aí então a gente fica um pouco mais severo. O que eu acho, de coração, é que eu prefiro o teatro de algum tempo atrás. Eu tenho medo de ser injusto, mas o que eu tenho visto no teatro normalmente não me agrada. Eu já comecei a ensaiar um espetáculo como ator, até não faz muito tempo, e desisti. Porque a primeira recomendação foi, olha, nós vamos começar a ensaiar dia tal, chega com texto decorado. Então, aí eu não curti. Eu sou da época da gente estudar a personagem, de sermos extremamente objetivos. Eu não entendo isso, você chega decorado. E no teatro, eu tenho medo de falar uma besteira, porque eu tenho ido ao teatro, mas não tenho... Não. Recentemente me convidaram para dirigir um Nelson Rodrigues. Eu fiquei muito entusiasmado. Aí não deu certo a produção. Mas eu acho que autores deste peso de um Nelson Rodrigues, eu acho
que é importante termos na dramaturgia. Eu acho que nós deveríamos trabalhar um pouco em cima de textos nacionais. Se bem que, quando a ditadura terminou, e naquela época nós tínhamos grandes dramaturgos, encabeçados por Plínio Marcos e outros, quando os textos nacionais foram liberados definitivamente, não surgiu um texto. A gente só sabia falar contra a ditadura. Eu mesmo estou para dirigir 2 espetáculos que não são textos nacionais, mas nós vamos tentar adaptar. E também não tenho nada contra, entende? No sentido de você transcender, né? De você vir a ser um Caetano daquela época. Eu sou um diretor extremamente preocupado com a interpretação. E eu, junto com o Flávio Guedes, estou dando um curso agora. Terminamos um curso de 4 meses, nós tínhamos 38 alunos, que está resultando num longa-metragem, que é este que eu vou dirigir junto com o Flávio. E nós estamos fazendo um grande encontro agora no dia 8 e 9 de dezembro. Será um workshop bem legal, onde nós vamos falar sobre como construir a sua personagem. Além de eu avaliar, nós vamos ter uma pessoa do SBT, que é a diretora de elenco de lá, a Márcia, que vai nos ajudar a avaliar o resultado desses intérpretes. E no próximo programa vamos continuar falando sobre o trabalho do diretor. Acesse guiadoator.com.br e fique por dentro dos últimos cursos e testes. Até mais!